Paz do Senhor, mais um vídeo, mais conteúdo, mais conhecimento para mim e para você. Como você se encontra, tudo bem? Hoje eu quero estar falando sobre o fogo estranho que Nadab e Abiú ofereceram e morreram. Deus matou esses dois moços. Por que será? O que é fogo estranho? Vamos aprender? Antes, você que não é inscrito, se inscreva aí no meu canal para ajudar ele a crescer. Ative o sininho, todas as notificações e dê o seu joinha. Vamos lá? A minha Bíblia já está aberta aqui no livro de Levítico, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 1. Vamos a partir do versículo 1 para a gente poder entender a história. Vamos lá? E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Arão, ele calou porque ele sabia da ordem que o Senhor tinha dado acerca dos sacrifícios, acerca da conduta do sacerdote. E ele vê que realmente não tinha como defender os seus dois filhos. Vamos continuar a leitura no versículo 4. E Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário, os dois que tinham morrido, para fora do arraial. Então chegaram e levaram-nos nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. E Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar. Deixa eu explicar aqui, porque Arão, ele não tinha somente Nadab e Abiú. Na verdade, esses eram os filhos mais velhos. E ele tinha também mais dois filhos. E aí continua: Não descobrirei as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais. Deixa eu explicar de novo aqui um detalhe, porque no versículo 6... Moisés agora ele chama Arão e começa agora a trazer algumas informações para Arão. Ou seja, na verdade, ele estava convocando Arão, ou melhor, convocando os dois filhos de Arão, Eleazar e Itamar, e dando uma ordem. E qual ordem que era? Ou melhor, lembrando para Arão e acerca de algo que eles já sabiam, mas na verdade Deus estava ali, através de Moisés, usando a morte daqueles dois moços para ensinar o que eles não deveriam fazer no ministério sacerdotal. E ele diz assim, Moisés fala: Não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Agora preste atenção no versículo 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Por que será que Deus estava, através de Moisés, trazendo essa ênfase sobre a bebida? Tudo indica
que Nadab e Abiú estavam embriagados. E Moisés agora, e o Senhor agora fala para Arão exatamente esse ponto. E ele diz: vinho ou bebida forte tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Então, a gente observa aqui que Nadab e Abiú morrem e depois há uma convocação acerca dos dois filhos, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Agora eu quero trazer uma observação aqui. Vamos lá em Levítico 16, versículo 12. Observe só, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas que fogo estranho foi esse? Vamos ver aqui? Diz assim, ó, aqui no capítulo 16, a partir do versículo 11, nós vamos ler o 12, diz assim: tomará também o incensário cheios de brasas de fogo do altar. Então, existem alguns pontos na Bíblia que a gente não pode passar sem perceber. Então, Deus estava se referindo aqui que o fogo ele tinha que ser retirado do altar. E observe, ó, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor. E a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então, por que eu li esses dois versículos de Levítico 16, versículo 12 e 13? Porque aqui há uma ordenança acerca de onde deveria sair o fogo. O fogo deveria vir acender através da brasa do fogo do altar. Então, o incensário deveria estar cheio de quê? De brasas. Mas da onde? De fogo do altar. Então, você começa a observar agora que essa expressão fogo estranho, no hebraico, você vai estar observando agora aí na tela do vídeo, essa expressão significa fora do normal. E eu andei pesquisando, ela pode ser traduzida para não somente estranho, essa expressão Esh Zarat, eu não sei exatamente como se fala, mas pode estar sendo traduzido para estranho, que é a forma mais conhecida, que significa abominável ou repugnante. Então, esse fogo se tornou abominação diante do Senhor e repugnante. E essa expressão hebraica, ela também pode ser traduzida como estranho, ou estrangeiro, ou pagão. Então, o que a gente observa aqui, que o fogo, ele não foi tirado do altar. Total certeza, coisa absoluta. Por quê? Porque se esse fogo estranho nessa passagem leva para essas traduções, abominável, repugnante, estranho, estrangeiro, pagão, você observa que eles acenderam um fogo cuja brasa não foi tirada do fogo do altar, ok? E também tem outro texto que eu quero ler com vocês, Êxodo 29, vamos lá. Versículo 44. Estou abrindo a minha Bíblia aqui, fazendo barulhinho de papel, que nos diz assim, ó, vamos lá. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos para que me administrem o sacerdócio. Por que eu li esse texto em concordância com Levítico 10? Porque você observa aqui que os filhos de Arão foram separados para o sacerdócio. E aí o que a gente entende? A gente entende que eles blasfemaram contra o que Deus deu para eles. Eles foram escolhidos.
Então, hoje, trazendo para os dias de hoje, quando a pessoa negligencia a chamada, negligencia a obra, faz de qualquer maneira, brinca de servir a Deus, isso é muito sério. Como se Deus estivesse recebendo tudo que estivesse sendo feito ali no altar, dentro da igreja, e isso não é uma realidade. Onde Deus está repugnando, Deus está rejeitando. Quero ler aqui em Números, capítulo 3, a partir do versículo 1. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito Nadab, depois Abiú. Então você observa que eles eram os mais velhos. Depois Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Versículo 4. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai e não tiveram filhos. Aí agora, porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Então, aqueles dois moços morrem e quem passa a administrar o sacerdócio junto com o pai, diante do pai, é os dois filhos mais novos, Eleazar e Itamar. E eu quero ler Êxodo 28, versículo 1, que nos diz assim: Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele. Deus falando para Moisés: do meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Então, por que eu estou focando nesses textos? Porque eles receberam um chamado muito glorioso de serem sacerdotes de Deus. Eles estariam ali queimando incenso, que representa as orações. Eles estariam ali como a figura de um mediador entre Deus e o homem. Quem? Sacerdote. E eles vacilaram, eles brincaram. Então, que fogo estranho é esse? Dentro da tradução hebraica, foi algo fora do normal. O que pode ser fora do normal? Um fogo que não foi tirado do altar. Eles acenderam, e o texto também vai dizer mais ainda, porque vai dizer que eles acenderam o incensário deles mesmos. Não foi algo que era do templo, que não era do sacrifício. Então, quer ver? Deixa eu acender, olha. Deixa eu abrir aqui em Levítico, ver se eu acho esse texto aqui. Levítico 10. Isso, onde diz assim, eles tomaram cada um o seu incensário. Então você observa que estava tudo errado aqui. Eles pegam um fogo que não foi do altar. Eles também recebem aqui, quando Deus separa o Eleazar e Itamar, você observa que tudo indica que eles estavam embriagados. Então tudo estava fora do normal. E aí o que acontece? Para quem brinca com Deus, para quem brinca de servir a Deus, para quem brinca de ser santo, Deus, ele vai dando corda tempo a tempo, e os dois foram fulminados. Porque no versículo 2 do capítulo 10 de Levítico diz que sai fogo de diante do Senhor e os consome. Eles morreram queimados e morreram perante o Senhor. Então, eu encerro esse vídeo dizendo: Deus, ele é santo e rejeita o pecado. Deus, ele rejeita a desobediência. Deus, ele rejeita tudo aquilo que não faz parte da sua santidade. A chamada que você recebeu, realize ela debaixo de uma obediência. Faça com dedicação, sirva a Deus com santidade, com integridade, com submissão e fidelidade, porque assim você vai ser uma pessoa bem
Bem-aventurada. Que Deus abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho, todas as notificações e dê o seu joinha. A gente vai se encontrar no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!